Nós temos aí a espiral do silêncio, a cultura do medo e um massacre constante, essa tentativa de intimidação. Vamos colocar primeiro a matéria, né? Falando do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ele, para variar, né, fez a abertura do ano, fez uma palestra, olha só, falando a respeito, fazendo umas metáforas bem interessantes. Vamos colocar primeiro, olha só, vejam aí. Não podemos dar de bambam contra Popó. Olha só que metáfora maravilhosa. Diz Moraes sobre defender a democracia. Profusão de loucuras típicas de qualquer ditador, né? Por aí, ditador chinfrim. Ele fez referência à luta do ex-BBB, o Bambam, que durou menos de 50, 40 segundos, que o Popó arrebentou ele. Mas ele está falando o seguinte, ó. O problema, né, é um fenômeno mundial de corrosão à democracia. E algo que não acontece apenas no Brasil. Ele está falando sobre esses ataques à democracia. Infelizmente, o mecanismo dos ataques, abre aspas, segundo ele, foi subestimado e em alguns momentos foi ridicularizado. Só que tinha método, fecha aspas. Vamos colocar um vídeo dele sobre essa palestra. A gente tem aí? Outra questão importante que vários juristas e cientistas políticos estão vindo estudar isso no Brasil. Porque no Brasil esse ataque ao judiciário foi muito mais amplificado. Porque no Brasil existe a justiça eleitoral. Então, ao mesmo tempo, o ataque ao segundo pilar da democracia, os instrumentos que levam à democracia, o voto, e o terceiro pilar, a independência do judiciário, no Brasil isso se misturou, porque é o poder judiciário, por meio da justiça eleitoral, que organiza, realiza, administra e julga as eleições. Então, o inimigo do segundo e terceiro pilares da democracia, para o populismo extremista no Brasil, era o mesmo. E os canhões foram direcionados para isso. Esses três pilares resistiram no mundo todo, mas foram abalados. Nós não podemos nos enganar. Eu vou pedir um favor. Nós não Esse podemos vídeo é um pouco longo. Baixar eu quero a guarda. colocar aquele segundo corte que o Adriles mandou para vocês. Vamos colocar que ele continua falando sobre o golpe. Democracia por dentro, sem um discurso tradicional de golpe, de acabar com a democracia, não. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada, não representa mais os anseios populares e nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Não por outros motivos, a palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. E aí se começou a produção, uma produção financiada com vídeos bem feitos, ou seja, toda uma tecnologia para confundir a população. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. É incrível, né? Como, Luiz, ele dobra a aposta constantemente, o Alexandre de Moraes e os outros ministros. Eles falaram que é uma tentativa desesperada aqui, ó. Classificar a mobilização como desespero. Então... Eu vou colocar para você, Luiz, especialmente para você, vou colocar no seu colo. Eu estou colocando muitas pessoas no colo aí dos nossos comentaristas. O Lindbergh Farias. Vamos ver quem está desesperado. Vamos só ouvir o Lindbergh Farias. Essa manifestação de domingo, dia 25. Sabe por quê? Vocês vão sair direto para Papuda. Então quem for da manifestação está comprando uma passagem para Papuda. Porque claramente pode ir, vai ser preso.
Bem, daí tem a panorâmica, né? Centenas de milhares, mais de 1 milhão de pessoas, e você vê, cara, a expressão do desespero é essa, né? Aí que tá o ataque, aí que tá a intimidação e o constrangimento. Só uma pessoa desesperada quer prender outras pessoas por se manifestarem. Isso daí é sangue leninista, bicho. Stalinista, isso daí é coisa de comunista maluco do começo do século XX. Não, eu costumo dizer que a Crazy Hoffmann, ela é o cachorro louco do PT, né? Porque ela sempre é acionada quando é na hora de intimidar, ou xingar, ou falar mal de alguém que criticou o PT ou o Lula. Foi assim, por exemplo, com a editora-chefe do Estadão, que revelou o caso da Dama do Tráfico. Foi assim também, agora, recentemente, com o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, que ela chamou de fascista. Né? E o namorado dela é a mesma coisa, né? Só que ele vai para cima das pessoas não tão famosas, ele vai para cima do povão, né? Porque ele também, o cargo dele é inferior ao da Glaze, né? Então provavelmente a responsabilidade é inferior. Ele vai para cima das pessoas comuns do povão, né? Foi uma tentativa de intimidação óbvia, né? Parece o tiozão falando que o bicho papão, o homem do saco, vai pegar a criança que sair na rua, né? É ridículo, mas isso revela o medo que eles têm, né? Não só o Lindbergh, mas todo o STF. Lembra que falou, se o Bolsonaro falar um ai do STF, sairá de lá preso. Quer dizer, não é só ele, né, que está ameaçando de prisão qualquer pessoa que criticar, né, o regime supremo PT. Outras pessoas estão também, os chefes deles, né, os ministros do STF já estão fazendo isso também. Então, infelizmente, já é uma postura adotada pela esquerda e pelo sistema que atualmente toma conta do país. Agora, quanto ao Xandão, eu achei honestamente patético, né? Ele tentando fazer a analogia com o Popó e com a coisa. É aquela coisa do tiozão querendo se enturmar, né? Ele deve ter visto, fala assim, o Bolsonaro fala tão bem com as redes, né? A gente está apanhando tanto nas redes, está na hora de eu tentar usar um tom mais popularesco, fazer alguma coisa. Só que ele fica parecendo um tiozão perdido tentando se enturmar. Eu acho também, quando ele acusa os extremistas, né, de quererem a liberdade, de falar que a nossa democracia está sendo atacada no mundo inteiro, especialmente no Brasil, etc. Quando ele solta essas coisas, eu acho que é desnecessário. É desnecessário, dar vontade de chegar para ele, botar a mão no ombro e falar, cara, relaxa, não precisa se esforçar tanto para criar uma narrativa, não precisa. Todo mundo já sabe, não precisa fingir que está pela democracia. Ninguém acha isso. Quem está a favor de você está fazendo cocô e andando para a democracia. Quem está a favor do Xandão e das coisas que o STF tem feito até agora, está pouco se lixando para a democracia, está rindo, está achando ótimo a perseguição, as prisões políticas, etc. Acha lindo isso. Está nem aí para a democracia. O resto das pessoas já se ligou que isso não tem nada a ver com democracia. Então, assim, é um esforço desnecessário. Você não precisa tentar criar uma narrativa. Todo mundo já sabe do que se trata, o que está acontecendo. Entendeu? Então, ele passa ao mesmo tempo em que ele condena as redes sociais e diz que elas precisam ser controladas, ele parece ter essa obsessão, né? Uma obsessão comum dele e do Lula, né, de controlar as redes sociais, etc. Ao mesmo tempo em que ele odeia tanto as redes sociais, ele não resiste, ele tenta cortejá-las, né? Ele tenta falar a língua das redes sociais, ele tenta criar um meme, alguma coisa assim, ele tenta parecer espirituoso no que fala, né? Mas eu acho tentativas muito patéticas, né? Cara, você tem todo o poder, você tem o chicote, você tem meio mundo com medo de você, outro meio mundo puxando o saco de você. Não precisa tentar adorar a pílula, todo mundo sabe. E isto não é democracia, isto não é defesa da democracia. E como ele disse, né? Nós extremistas usamos muito a palavra liberdade, e como o próprio professor Marcelo Suano lembrou, eles, tiranos,
sempre falam em democracia, e não é de hoje, né? Nos anos 80, nos anos 70, a República Democrática da Coreia do Norte, lá, a República Democrática da Coreia do Norte, a República Democrática Alemã, que era a Alemanha Oriental, República Popular Democrática da China. Quer dizer, se o cara fala que é República Democrática do Congo, né? Ou seja, se você mora num país que se diz democrático em tudo, que bota democracia até no próprio nome, meu amigo, você está numa roubada, você está ferrado. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.